Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Cheia Senhor é de... convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peço a intercessão de Nossa Senhora e de São José, para que este nosso momento aqui seja de crescimento espiritual e de engrandecimento do nosso compromisso com a evangelização, com a Santa Igreja e com a doutrina que Nosso Senhor deixou para nós na sua amada Mãe Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu agradeço o seu convite, Paulo, de estar aqui. Agradeço a todos que estão conosco. Deus abençoe a todos que estão pedindo a bênção. Muitos de diversos lugares do Brasil. Várias pessoas também na minha diocese de origem, aqui também na minha diocese. E pessoas que já nos acompanham pelas nossas mídias. Então, é uma alegria poder estar com vocês. Amém, dona. Eu queria agradecer ao senhor. Me sinto muito feliz, muito alegre como leigo, né? E ver o senhor como um grande pastor para nós leigos, para nós da igreja no Brasil. Eu queria, antes de dar parte para o senhor se apresentar, eu queria dizer que eu conheci o senhor depois que o saudoso bispo que nós tivemos, o Dom Henrique Soares, acabou falecendo, né? Eu não conhecia o senhor, tem outros irmãos que ajudam na evangelização, que falaram do senhor, comecei a acompanhar, e o legal é que nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja nunca nos deixa desamparado. Quando um excelente pastor que nós conhecemos, o Senhor acaba fazendo nós conhecermos outro, e nós acabamos bebendo da graça, né? Foi assim também, agora recente com a perda dele também, mas todos também bebemos do carisma da Canção Nova, do Padre Jonas, né? E principalmente um sacerdote que eu acompanho muito e que me auxiliou muito na minha conversão, o Padre José Augusto, né? Então, fico lisonjeado de estar com o senhor aqui e agradeço imensamente por o senhor estar partilhando, porque o tema que nós vamos adentrar hoje, eu vejo as famílias despedaçadas. As famílias não têm mais vida de oração, os filhos não rezam, né? Mas antes de adentrar no tema, eu queria que o senhor se apresentasse brevemente, para que todos possam conhecer o senhor melhor, que nem todos acabam conhecendo o senhor, de onde o senhor é e tudo mais. Primeiramente, gratidão por estarmos juntos. Eu tenho a dizer que eu sou um bispo simples, sou um sacerdote simples aqui do sertão, criado numa família muito simples. Eu não sou doutor em nada, não sou mestre, não sou especializado em nada. Eu tenho meu curso seminário e a vida é o meu livro, é a minha faculdade, o povo. Então eu não estou aí nas mídias por um acaso, em razão da pandemia, que a gente começou a veicular mensagens na mídia para ajudar o povo no tempo da peste chinesa, essa insanidade que invadiu o mundo, né? Fechando a igreja, fechando tudo, oprimindo o povo. Muita gente foi oprimida, então eu acabei me tornando conhecido pelas mídias sociais, mas eu sou, antes de tudo, um sacerdote muito simples. A minha diocese de origem é Uruaçu, a gente ama muito, tem muitas pessoas de Uruaçu aqui conosco. Depois fui nomeado pelo Papa Bento XVI, bispo de Rubiataba e Mozarlândia, onde fiquei 11 anos, desde 2008 até 2019. E estou aqui na querida diocese de Formosa há 3 anos e meio, povo maravilhoso, um clero muito abençoado, e muito feliz aqui nesta igreja. Acompanho o Encontro de Casais com Cristo em todo o Brasil. O CNBB me pediu esse trabalho e foi muito importante para mim, porque eu tive também um conhecimento maior do trabalho com as famílias em todo o Brasil. E estamos aqui. Nosso trabalho é humilde, é um trabalho de evangelização, e é aquilo que a igreja é. A igreja não é algo complicado, não, é muito simples. E é exatamente essa falta de simplicidade, essa falta de humildade que falta em nós, e que às vezes atrapalha o processo da ação do Espírito Santo na vida das pessoas.
Eu procuro cumprir o meu papel com todos os meus pecados e miséria, por isso eu peço muitas orações de vocês, mas não faço nada mais do que aquilo que é a obrigação de um padre. E como bispo, a gente tem que ter essa vigilância e por nós mesmos a gente não dá conta. Eu não teria capacidade humana nenhuma para isso. A gente conta com a graça de Deus, com a centralidade da graça de Deus na nossa vida e a ajuda do povo, e a oração do povo no Brasil todo. O pessoal reza muito por mim. Tem muitas pessoas que nos seguem e isso nos ajuda a cumprir a vontade de Deus antes que o tempo passe. Eu estou nas mãos de Deus, até quando o Senhor nos ajudar. Amém. E o senhor também fala, né? Eu sempre ouço os mais velhos, ouço a respeito do meu pai. Meu pai tem mais ou menos a idade do senhor. Ele trabalhou muitos anos, né, numa companhia aérea, ele ia para Brasília. E ele me contava assim, a tristeza que na capital do nosso país é mil maravilha, na região central, mas se você sai na periferia, muitas pessoas passando dificuldades, famílias, né, precisando de ajuda. E isso é uma questão de contraste que acontece não só aí, mas em vários lugares. Mas o que não pode faltar é a graça de Deus, sem dúvida nenhuma. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é como nós, leigos, né, como as famílias, como as pessoas devem se preparar para o Natal, para receber Jesus. Porque Jesus já veio há 2000 anos, né, mas a gente celebra o Natal, a vinda dele, a primeira vinda novamente. Como que é preparar para receber Jesus nesse Natal nos corações? Primeiro nós temos que entender, está dando para me ouvir bem assim? Sim, aham. Primeiro nós temos que entender que a Santa Igreja de Cristo é a nossa mãe. A igreja é aquela mãe que nos alenta, que nos alimenta, que nos dá o seu amor através, principalmente da liturgia. A liturgia da igreja, ela é esse leite que nós sugamos da nossa mãe, a Santa Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. E a liturgia da igreja, ela insere os filhos da igreja numa vivência da memória atualizada do mistério. A liturgia, se a gente acompanha bem, nós vamos trilhando todos os passos da revelação de Deus, desta comunicação de Deus conosco, que nos ajuda enormemente a viver a nossa comunhão com Ele, com o mistério, que nos leva a ter um reconhecimento da nossa fragilidade, mas da grandeza nossa quando somada à graça de Deus, e o amor ao próximo, o gesto de ajudar o próximo, de viver a vida também dolorosa dos irmãos. Então a nossa igreja é esta riqueza incrível. Quem conhece a Igreja Católica jamais a abandona. E quem está fora da Igreja Católica, quando conhece a igreja, não resiste sem entrar nela. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo e também na igreja. E nunca se teve tanta volta de pessoas que estavam em outras denominações para a igreja como agora. Porque nós estamos vivendo um momento também em que as pessoas estão buscando um conhecimento maior das profundezas da nossa fé cristã, e se dá através da patrística. E quando as pessoas conhecem Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Clemente Romano, São João Crisóstomo, Santo Irineu, todos esses grandes santos dos primeiros séculos da igreja, elas entendem que a verdade de Cristo está na Igreja Católica. E a Igreja Católica não pode ser medida pela régua dos pecados dos seus filhos. Eu não posso medir a igreja pela minha conduta, pela conduta do Papa, de quem quer que seja, porque nós somos frágeis. A igreja é muito maior do que nós. Então a liturgia da Santa Igreja é maravilhosa. Quando nós concluímos o tempo comum com esta solenidade de Cristo Rei e aguardamos o próximo domingo para iniciarmos o Advento, aqui começa exatamente os passos corretos que nós devemos dar
para celebrar o Natal de Jesus. Não tem como celebrar a nossa vida católica, a nossa vida cristã, o Natal de Jesus, sem o itinerário litúrgico, sem a participação nas coisas santas de Deus, na liturgia de Deus. Quem conhece a liturgia católica vai compreendendo perfeitamente o que é esse mistério. Então, Paulo e irmãos que estão aqui conosco, não tem um caminho mais adequado para preparar bem o Natal de Jesus, a não ser esse da gente fazer o itinerário litúrgico. Todo o advento, que é composto de duas partes, até o dia 16 nós entramos nesse mistério da celebração da esperança do Cristo que voltará uma segunda vez, inclusive agora na glória. A volta de Cristo se dará na glória, para a manifestação derradeira da sua vitória, da sua redenção da humanidade com a manifestação dos seus eleitos ao Pai. E do dia 17 agora até o dia 24, então nós entramos nesta preparação imediata para a celebração do Cristo que veio na carne, que nasceu pobre em Belém para nos enriquecer. Então, a vivência do Natal depende da intensidade do católico no seu processo de iniciação à vida cristã. Se eu sou uma pessoa bem iniciada, se eu conheço a grandeza do mistério da liturgia, da catequese, se a gente vai aprimorando o nosso coração nesse conhecimento, então fica muito fácil. Você compreende perfeitamente o Natal, compreende perfeitamente a questão da Páscoa, toda essa vivência perene do mistério de nosso Senhor que se manifesta na nossa vida, através da sua igreja, que Ele quis deixar para nós. É o Espírito que conduz a igreja nessa profunda intimidade com o Cristo, que é o centro da nossa fé, que é o centro da nossa vida, que nos alimenta, que nos fortalece. Esses mistérios são grandes. A gente precisa estudar. Nós precisamos começar pelo catecismo da igreja. O catecismo da igreja é fantástico. Ele vai nos dar essa capacidade de conhecer melhor a igreja para a gente melhor amá-la. Tem muita gente que diz católico, mas não conhece a igreja. Acha que a igreja é o padre. Acha que é aquele padre pecador, aquele bispo que às vezes não cumpriu com o seu papel, aquele ministro, aquela ministra, aquele diácono, aquela religiosa que não viveu bem o seu engajamento na igreja. Você mede a igreja, como dizia no início, pela régua da vida moral, da vida ética dos seus filhos. Nós não somos a igreja. Nós somos os filhos da igreja. Nós entramos na igreja pelo batismo. A igreja é Cristo. A igreja é a epifania do ressuscitado. Então, se eu amo a igreja, eu preciso conhecer a igreja. E quanto mais eu conheço a igreja, mais eu serei um católico consciente, profundo. Então, vou ter um Natal diferente, um Natal cristão, não é um Natal pagão. Muita gente, o mundo celebra o Natal de maneira pagã. Nós, cristãos, celebramos de maneira cristã, com a boa confissão durante o tempo do advento. A gente continua na vida litúrgica, na vida sacramental, na oração, na ajuda aos pobres, na evangelização. Tudo isso vai me ajudar a celebrar bem o Natal de Jesus. Agora, se eu não tenho fé, é claro que nada disso tem sentido. Tudo se alicerça numa fé consciente. Se eu tenho uma fé consciente, claro que eu vou celebrar o Natal de forma consciente, e o Natal vai trazer bênçãos e forças eternas, forças divinas para o meu coração. É isso que a gente precisa. Natal é isso. É fazer o itinerário da penitência, da caridade, da reconciliação, da busca do perdão, de melhorar o relacionamento nosso com a família, fazer uma boa confissão. Aí alguém me fala, mas não tem confissão na minha paróquia.
infelizmente, gente, a gente precisa entender que a nossa igreja está dentro desse mundo. E o mundo hoje é um calabouço de problemas. O mundo hoje está às traças. E a igreja está dentro do mundo. Ela não é do mundo. Mas nós trazemos conosco essas marcas do mundo. O cristão, ele precisa, mesmo tendo nascido católico, viver essa purificação. Se você não vive essa purificação permanente, é claro que você não vai entender nada de igreja. Você vai fazer um Natal com festa, com bobagens, uma liturgia cheia de penduricalhos, de criatividades que não ajudam as pessoas a rezar e a celebrar o mistério. Então eu vejo assim. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco, tem vários seminaristas. Eu estou falando e tentando ler as mensagens, por isso que dá um clique aqui na cabeça. Mas é muito bom que os seminaristas, também tem sacerdotes aqui conosco, que a gente ajude o povo a viver bem a liturgia, porque esse é o caminho. Não existe uma paróquia que não tenha um projeto, uma paróquia autêntica, fulgente, pungente, que não tenha um projeto de evangelização e que não trabalhe essa questão da iniciação cristã. Por que quem tem o presépio, invenção de São Francisco? É uma maneira de que os pais, que as mães têm de evangelizar, levando as crianças ao presépio e fazendo a catequese mistagógica, falando das imagens do presépio, o sentido do presépio, a encarnação do verbo, essa coisa toda que nós temos na nossa fé. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E é assim que deve ser. Eu lembro de mamãe levava a gente pequeno para ver o presépio e a gente não sabia nada da roça, ela ia dando a catequese. Foi minha mãe que me deu a catequese em casa. Eu fiz minha primeira comunhão com 7 anos e meio. E aprendi naquele tempo o catecismo de São Pio X, que eu fui batizado no rito antigo e fiz minha primeira comunhão também no rito antigo. Então, é muito interessante. Obrigado, dona Carmen, de Belo Horizonte, a mãe do padre Carlos Felipe, meu amigo. Então, eu fiz a primeira comunhão e mamãe levava a gente no presépio. Levava no presépio e ensinava. E a gente ficava assustado. Eu lembro do presépio, tinha um menino Jesus grande e ele tinha uns dentinhos. E eu perguntava à minha mãe, mas por que o menino já nasceu com dente? E minha mãe não sabia bem explicar. Quando eu me ordenei padre, eu fui trabalhar naquela paróquia que ainda tinha o menino Jesus, que eu mandei a dona Zizi, na época, uma imagem, para tirar os dentes do menino Jesus, que causavam problema na compreensão das crianças. E depois chegava o tempo da quaresma, tempo de Semana Santa, minha mãe ia com a gente na igreja, a gente morava na roça, e fazia a Via Sacra, explicando cada imagem da Via Sacra para a gente. Isso é uma catequese maravilhosa. Obrigado, Padre Adão, meu grande companheiro aqui em cabeceira, padre aqui da nossa diocese. Tem várias pessoas da diocese de Formosa aqui conosco. Agradeço profundamente. Padre Adão, muito obrigado pela sua generosidade. O senhor falando da questão da pobreza, da gente auxiliar os pobres, né? Uma coisa que eu vejo, assim, com a minha humildade, assim, que eu posso perceber, é que hoje nós vemos na igreja que está tirando o sentido do Natal, o sentido de Cristo, colocando as coisas deste mundo que endeusando, digamos, coisas passageiras, né? Com teologias errôneas, digamos. E o que a gente percebe hoje, Dom Adair, que eu percebo assim, conversando com muitos irmãos da comunidade, de outras paróquias e de outros lugares, é que o povo está confuso. Não se sabe mais, a gente tem que ter o catecismo, tem que ter as Sagradas Escrituras ali, é um conhecimento, mas a gente percebe que o povo são ovelhas, muitas vezes, que estão se perdendo porque não tem mais um norte para apontar para Jesus de verdade. O que o senhor pode dizer a respeito disso para nós? Primeiramente, agradeço aqui o pessoal da Diocese de Juruaçu, da Diocese de Rubiatá Gonçalves, aqui da nossa querida Diocese de Formosa, pela participação, e pessoas de diversos lugares do Brasil que já nos acompanham. Bem, Paulo, como eu já disse, nós vivemos um momento complicado no mundo. E não há dúvidas, desculpe que eu estou com faringite. Não tem problema. Não há dúvidas que esse mundo entra na igreja.
a questão da ideologia. Desculpa os padres, seminaristas que estão aqui conosco, a teologia da libertação já foi execrada pela igreja. Desde Bento XVI, eu fui formado na teologia da libertação e tem mais ou menos uns 15, 16 anos que eu me libertei totalmente das influências dessa ideologia, que é horrível. Então, o problema é que essa mentalidade, ela entrou no mundo da igreja, e não é só aqui no Brasil, não, em todos os lugares. Com a teologia da libertação veio o relativismo. Hoje nós vemos um relativismo, cada um quer ter sua fé, cada um quer ter sua moral. Eu não submeto a isso. Na igreja você fala, às vezes você prega sobre a teologia moral, você chega na sacristia, tem 2, 3 pessoas atrás de você te enchendo a paciência, dizendo que não concorda com o que você falou na igreja. É o relativismo. Eu quero ser católico do meu jeito. Então, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, daquilo, todas as coisas, né? Isso é resultado da teologia da libertação, do relativismo, do secularismo, que o Concílio Vaticano II já deu uma desbastada nisso na época, condenando esta mania do ser humano moderno de criar uma ruptura com Deus, dizendo, Deus, se existe, que lá em cima. Aqui embaixo a gente faz da nossa vida o que a gente quer. Isso é muito triste. Outro dia, a minha advogada, que é muito católica, conservadora, que faz homeschooling com a sua filha, ela me dizia, Dona Daí, a solução para melhorar a formação dos padres é os bispos fazer o homeschooling com seus seminaristas. E ela vai me dizer, as dioceses têm poucos seminaristas, o bispo é católico, quer a igreja católica, forma os seus seminaristas dentro da doutrina, porque hoje você manda o seminarista para o seminário, às vezes vai fazer faculdade, e não ajuda em nada, ninguém estuda mais a filosofia perene. Mesmo os seminários mais alinhados com a doutrina da igreja, estão perdendo muito nisso. Como você vai estudar Kant? Como se isso fosse positivo, você é um cara que nega a verdade. Como você vai ficar estudando Freud? Como se isso fosse uma coisa boa, psicanálise, se o cara nega também a pessoa humana, reduzindo a pessoa humana a libido. Como você vai estudar Karl Marx? Porque o marxismo é uma coisa boa. Quem disse que é boa? A escola de Frankfurt, Foro de São Paulo, não é não. São ideologias contrárias a Deus que nós não podemos abraçar. A Igreja Católica tem uma filosofia, que é a filosofia perene, de Santo Tomás, de Santo Agostinho. A Igreja Católica tem um direito, que é o direito canônico, fundamentado na tradição, na Bíblia e na verdade. A Igreja Católica tem uma língua, que é o latim, a língua oficial da Igreja. A Igreja Católica tem um culto, que é a Eucaristia, os sacramentos, que une a Igreja em todos os cantos do mundo. Então, a nossa Igreja, ela tem uma identidade que está fragmentada em nossos tempos. Porque o padre, o sacerdote, precisa ser bem formado. E ele precisa entender que o padre não é dono da igreja. Não, o sacerdote é um servidor da igreja. Ele é um servo, ele é pastor. Você chega numa paróquia, você chega e está aqui, está tudo errado, eu agora vou ser um rei aqui. Não é assim. Você chega numa paróquia, eu sempre tive esse princípio, também como bispo. Você chega numa nova missão, você vai conhecer o povo, aí você vê coisas que não estão conforme aquilo que a igreja orienta. Qual a sua tarefa? Devagar, vai orientando as pessoas e vai tirando essas espécies de erro, de heresias, de apostasia, para colocar as coisas no verdadeiro trilho. Hoje, cada um quer viver o seu subjetivismo. Eu faço do jeito que eu quero. Não é assim. O padre não se pertence. Os sacerdotes que estão aqui conosco são padres muito valorosos, muito bons, seminaristas também. E a vocês, seminaristas, eu digo, não precisa ficar sofrendo
com problema no seminário. Esquece as perseguições no seminário. Se você é consagrado a Nossa Senhora e no seminário não aceita, fica quieto. Se não te aceita comungar na boca no seminário, como um seminarista me falava, se não aceita você usar uma calça social, que o seminarista tem que ser assim, enculturado com o povo, faça tudo que o seminário te pedir, depois você ordena padre. Aí você vai ser o sacerdote segundo o coração de Jesus. Obrigado, Graziela, minha prima, que está aqui conosco. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Hoje é preciso ter paciência, viu, caros padres e seminaristas? Porque, às vezes, o bispo tem uma postura de relaxo na pastoral, na liturgia. A gente escuta muito isso. Ou sacerdote, tenha paciência. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A pessoa, às vezes, o sacerdote é formado numa linha difícil, o bispo também. É o tempo complicado. Tem 70 anos que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma desconstrução da igreja, uma desconstrução da imagem do sacerdócio. O que mais o mundo persegue, a nova ordem, toda essa mentalidade da revolução cultural persegue na igreja? É o sacerdote e a Eucaristia. É aí. Aí que está o alvo do tiroteio do mundo, do paganismo em cima da igreja. O padre e a Eucaristia. Aí você escuta. Ah, porque o padre é como qualquer um de nós, não tem tanta importância do padre. Outro dia um sacerdote me dizia que trabalhou numa dessas dioceses para lá de Bagdá, que é tudo teologia da libertação, não tem vocação, não tem nada, a diocese está morrendo. Depois de 20 anos ele voltou na diocese lá, que ele colaborou, foi no domingo alegrinho, lá com a sua túnica, sua história no braço, para celebrar a missa com o povo. Chegou lá, tinha uma religiosa preparando, e ele chegou na sacristia. Eu sou o padre, trabalhei aqui tanto tempo, vim cá fazer uma visita ao povo, gostaria de celebrar a missa no domingo. E a freira, não, padre, nós já preparamos a celebração da palavra, o senhor participa da celebração da palavra conosco. Quer dizer, essa irmã, ela não sabe o que é a Eucaristia, não sabe mais o que é o padre. E essa é a mentalidade. Tem muita gente pedindo, mas qualquer um pode celebrar a Eucaristia. Eu lembro de um bispo, há 45 anos atrás, já morreu, Deus o tenha, que já dizia isso. Nós temos que superar a igreja clerical. Nós temos que superar esse modelo de igreja, esse modelo centrado na sacramentalidade, centrado na pessoa do padre. A gente tem que criar uma igreja onde todo mundo participe do ministério. A cada tempo, uma pessoa preside a ceia. Ele falava assim. Quer dizer, aí você desconsidera o sacerdote como alter Cristo, como uma pessoa que recebeu o sacramento da ordem que imprime caráter, o padre, que tem como prerrogativa principal trazer Jesus eucarístico como alimento para si, para a sua santificação e santificação do povo, e para o atendimento da confissão das pessoas. Essa é a fundamental missão do sacerdote. Ser aquele que oferece o santo sacrifício da missa pelos seus pecados e pelos pecados do povo, e aquele que atende à confissão das pessoas, levando as pessoas ao arrependimento, à conversão, à união com a graça de Deus. Daí decorre, do altar e da misericórdia na confissão, decorre todos os trabalhos da igreja. Não adianta uma paróquia ter muita coisa e não ter o padre que atende confissão, não ter o padre que celebra a missa, não ter a Eucaristia. Não pode. O sacerdote. Eu sei que tem bispo, tem padre que não concorda com isso, mas eu fui formado assim pela minha mãe, o seminário. Eu tive a boa formação no seminário, uma péssima formação acadêmica, tudo nessa linha horrorosa. Mas a igreja é isso. Basta pegar o catecismo da igreja. Pegue o catecismo. Esse aqui, o catecismo João Paulo II. Aqui já contém todas as verdades que a igreja nos ensina. Está aqui. Então, a igreja não... Acho que ficou mudo, André.
Aí voltou. Voltou. Não, porque tinha um bispo me ligando aqui agora. Quando acontecer isso, é que alguém liga, eu desligo. Então é isso. Agora, outra pergunta, senão eu fico falando aqui, não deixo espaço às suas perguntas. A outra pergunta é, hoje, né, que você falou da questão essa questão que eu falei das ovelhas, que as pessoas, nós leigos, temos dificuldade muitas vezes para saber, que meu padre Zé Augusto fala muito, né, que o senhor falou do catecismo. O catecismo é um livro que a gente tem que ter de berço do lado da cama, de cabeceira de cama, a Bíblia também. Nós estamos chegando a tempos que logo adiante nós não podemos professar nossa fé publicamente, nós não vamos ter mais a Bíblia, o catecismo, essas coisas todas. E eu quero perguntar para o senhor agora, como que é estar em família nesses tempos atuais, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que já começamos a ver assim um início de uma perseguição, que ela está começando a engrossar o caldo, como diz o Frei Gilson, o próprio Padre José Augusto. Como que viver em família neste período atual que nós estamos tendo no momento? Eu agradeço a todos que estão conosco, pessoal de Arraia. Sim, dia 16 estarei com vocês em Arraia, caminho da Costa do Bispo de Porto Nacional, vizinho aqui. O pessoal está perguntando aqui. Um abraço para o Padre Deusli e o Padre Mário, nossos padres que atendem aí essa paróquia da Diocese de Porto Nacional. Então, essa questão, Paulo, ela é uma questão profunda. Eu tenho, na medida do tempo, com muitas dificuldades, porque a gente não tem tempo para ler, e se você vai ficando com uma certa idade, você não tem mais capacidade também de intelecção, de guardar conteúdos e elaborar um pensamento mais tranquilo. Então, mas o tempo nosso exige estudo. Por isso eu digo para vocês que estão aqui, o bom católico precisa de estudar. Estudar a vida dos santos, estudar... Tem um livro sobre a Eucaristia, eu aprendi muito com esse livro. Certa vez, eu era bispo novo ainda, perguntei ao grupo de jovens da paróquia, onde eu estava visitando, o que eles estavam lendo. Aí uma menina, que hoje é freira, muito boa, ela disse, daí nós estamos lendo As Excelências da Santa Missa de Frei Leonardo de Porto Maurício. Eu falei, que autor é esse? Eu não conhecia. E ela me trouxe o livro. E depois eu fui ler esse livro. É um livro de 1742, me parece, em que Frei Leonardo de Porto Maurício escreve uma carta sobre a Eucaristia ao Papa, me parece, Papa Clemente XII, XI, uma coisa assim. O livro é uma preciosidade, está aí. Agora mesmo, semana chegou para mim esse livro, que eu faço assinatura da Biblioteca Católica, mandaram para mim. Tem até um adendo que eles colocam sobre a Eucaristia nesse livro, muito bom aqui, sobre os milagres da Eucaristia. Então, você precisa ler essas coisas. Porque muita coisa hoje que nós temos nas nossas livrarias católicas não serve para nada, a não ser para criar confusão. Então, você tem que ler coisas da tradição. Ler Santo Agostinho, ler Santo Tomás de Aquino, ler os padres da igreja. Esses livros hoje são acessíveis, tem até em PDF. A patrística está aí na internet. Se a pessoa baixa isso, imprime, um caderno e leia, precisa ter tempo para ler. É um desgaste intelectual, porque as mídias, hoje essa coisa, não deixa a gente ler, infelizmente. Mas se a gente leia, o livro é muito fácil o nome. As Excelências da Santa Missa, Frei Leonardo de Porto Maurício. Tá aí, é muito fácil. Só você entrar no Google, você acha, pode comprar no Amazon, em qualquer livraria, você compra, 4, 5 dias, chega em casa. Então, é preciso ler para conhecer. Você não tem como combater o inimigo se você não conhece o inimigo. O inimigo maior hoje chama-se Revolução Cultural da Nova Ordem Mundial. Padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho tem palestras boas sobre isso, para a gente compreender. E o contexto, ele não é muito bom para a igreja, porque há uma tentativa de desconstruir o cristianismo e o judaísmo do Ocidente. Porque a igreja,
ela construiu a civilização ocidental, com a nossa arte, com a nossa língua, com o nosso direito, com a nossa moral, com a nossa catequese, com a nossa teologia. Então, o Ocidente foi edificado em cima desses pilares cristãos que a Igreja Católica estabeleceu. Hoje nós somos uma sociedade fragilizada. Por quê? Porque essa mentalidade pagã, essa força da nova ordem mundial, ela está apaziguando as pessoas. Apaziguando. Os homens estão perdendo a firmeza máscula. As mães estão perdendo a força da feminilidade das mulheres. Aí você tem famílias extremamente fragilizadas, uma sociedade profundamente fragilizada por causa dessa mentalidade que vai colocando uma espiral de silêncio na cabeça das pessoas para você não acolher a verdade. O problema hoje é o problema da verdade. Nós não acolhemos a verdade. Porque há uma espiral de silêncio que, como se a verdade não existisse. É Immanuel Kant que manda hoje na cabeça dos universitários. A verdade não existe. Só fazer um adendo com relação ao que o senhor falou, né? Hoje, eu estava conversando com um colega de trabalho, né? Ele é descendente de japoneses. A gente conversa bastante sobre alguns temas, né? E o que a gente percebe, assim, dialogando bastante sobre certas coisas, é que numa escola onde tem 10 crianças, a cada 10 crianças, somente uma criança tem o pai e a mãe casados na igreja. Ou casados, assim, às vezes nem casados na igreja, mas casados. Hoje a gente vê a realidade de pais solteiros e mães solteiras. Aí você vê situações que o menino cresce, uma menina, e você quer educá-lo ou colocar até com relação à fé católica, só que as crianças, a gente percebe com essas ideologias, Dom Adair, que não gostam de ser corrigidas. Isso aí está vindo muito forte com o anticristo, eu vejo pela minha criação. Eu agradeço ao meu pai muitas vezes ele foi bravo comigo, mas eu não fiquei calejado, não fiquei doente por causa que ele acabou fazendo algo assim. E hoje a gente vê uma sociedade que até tem o padre Adriano Zandonada Cançonova, ele fala muito sobre a síndrome de Peter Pan. O menino que cresce e vira adulto, uma menina, e ele continua tendo a mentalidade de uma criança. Hoje a gente vê muito isso. Então isso é uma dificuldade que a gente percebe na igreja, né? E principalmente hoje as pessoas não gostam de receber correção por causa dessas questões, estou vendo, dessas ideologias do marxismo, do relativismo, essas coisas. O que o senhor tem a dizer sobre isso também? Não, é isso mesmo. Se você começar a ler o que é Antônio Gramsci, você começar a ler o que é a Revolução Cultural de Antônio Gramsci, fundador do comunismo, do Partido Comunista Italiano. Nasceu em 1891, morreu em 1936. Passou 10 anos encarcerado sob a ditadura de Mussolini, e ele escreveu Os Cadernos do Cárcere. Ele abre um espaço para que depois a escola de Frankfurt, nos anos 70, vai trabalhar isso, como implementar o comunismo, o marxismo no mundo de uma maneira eficaz. Porque antes se pensava, vamos implantar o comunismo com o campesinato, com o pessoal campesino, com os proletários, com os trabalhadores, então vai tomar o poder, a luta de classe. Só que o pessoal, os camponeses, o pessoal simples que trabalha nas fábricas, tudo, é gente conservadora, que gosta de família, que gosta de rezar, que gosta de igreja. Isso não funciona. Então, Antônio Gramsci dá essa dica e o pessoal começa a trabalhar isso. Essa questão da revolução cultural. Nós vamos implementar a mentalidade comunista no mundo através da revolução cultural. E aí você tem Paulo Freire, essa coisa toda aqui, que vai trabalhar isso. E
culturalmente como? Infiltrando essas mentalidades nas universidades, nas escolas, está tudo tomado no Brasil isso. Na mídia, tudo tomado. No Ministério Público, tomado. No Judiciário, tomado. Na igreja, tomada. E vai entrando em tudo isso. Então, essa mentalidade, que é exatamente uma mentalidade que desconstrói os valores cristãos judaicos. Isso tem muitas palestras boas. Eu sugiro vocês entrar no Brasil Paralelo, esse site muito bom, tem muito estudo, muitas palestras maravilhosas sobre essas realidades que abrem a cabeça da gente. Então, essa desconstrução, ela está aí. Ela está onde? Está no ar. Está na musiquinha que é cantada na escola. Está na musiquinha que às vezes se canta na catequese. Ah, mas é tão... Não tem... Mas tem. Tem uma coisinha ali que já vai entrando e que vai transformando a cabeça das pessoas. Eu comecei a questionar isso há uns 16, 17 anos, quando eu era pároco, que os meninos da igreja iam para a universidade, inclusive a católica, as universidades católicas, e voltavam ateus, voltavam os inimigos da igreja, com uma mentalidade de liberdade que não é própria do cristianismo. E, além do mais, com toda a liberdade, fumando maconha, tudo, aprendendo no espaço universitário. Ou seja, a revolução cultural, ela entrou, ela está aí. E é isso que vai desconstruindo e fragilizando a pessoa humana. O nosso Ocidente está fragilizado. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos está totalmente fragilizado. Porque essa mentalidade, ela entrou e a mídia, e através da internet, isso foi replicado com muita força. Então, nós temos que fazer o quê? A contracultura. Retomar a alta cultura da igreja, a arte, a música clássica, todo esse ambiente cultural, a espiritualidade, tudo, para combater isso. Isso vai se fazer o quê? Nos próximos 80, 120 anos. Não é de hoje para amanhã. Você tem que criar gerações. Então, começa com pequenos núcleos familiares, onde as famílias estão trabalhando corretamente seus filhos, escolas conservadoras, escola de homeschooling, em que você vai formando a consciência dos filhos para responder a esses desafios com a verdade cristã. Uma verdade cristã. Isso não se faz agora, gente. É um trabalho que vocês, leigos, vão fazendo com tranquilidade, com mansidão. Não adianta a gente querer tomar o mundo, porque o mundo foi tomado nos últimos 70 anos. 70 anos lacrando. E muitos países já acabaram. Já não tem mais volta. Venezuela, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte. Não tem volta. Isso aí, a gente não sabe se daqui 200, 300 anos vão conseguir mudar isso. Porque é uma doutrinação, uma coisa diabólica. Então, a gente precisa fazer essa contrapartida a esse sistema de pensamento através da leitura, através do estudo, através da oração, da mística, recuperar tudo isso. Esse é o nosso movimento. E a gente não precisa ficar brigando com padre, com bispo, com lideranças que é de esquerda, que é teologia da libertação. A gente tem que ter paciência. O mundo está assim, e a gente tem que ir com o trabalho de formiguinha, devagar, trabalhando, para daqui 100, 120 anos, a igreja renascer. Porque a igreja, ela não morre porque ela é de Cristo. Nós que estamos nela morremos, mas a igreja, ela continua. E a igreja, ela vai, o Papa Bento já falou isso, a igreja vai se definhar imensamente. Obrigado, doutora Kelly, a senhora entrou aí agora. Nós estamos falando dos assuntos que conversamos sempre. Então, a igreja, ela tende a definhar por causa da Revolução Cultural Marxista. Porque o problema é a cultura. Eles acharam, esse é o lugar onde mais você atinge as pessoas. É o teatro, é a música, é a leitura, as performances, tudo isso você vai fazendo, você vai criando esse engodo
na cabeça das pessoas e tirando as pessoas do caminho da verdade. É o relativismo. O que eu ia dizer para o senhor, eu lembro quando o senhor falou de 15, 16, 17 anos atrás, hoje eu estou com 32 anos, naquela época eu estava no ensino médio ainda. Eu me recordo, Dona Dair, que no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio, só se via falando sobre Marx, Karl Marx, marxismo, Friedrich Engels e tudo mais, né? Todas essas ideologias. E naquela época eu não entendia muito bem por que estava falando tanta Rússia, da União Soviética, da China, eu não entendi. Depois de um tempo, quando a gente vai amadurecendo na fé e no conhecimento, a gente vai percebendo que naquela época já estava infiltrando, né? Já estava praticamente implantado esse negócio de marxismo. Hoje a gente vê professores, né, das escolas ensinando, em vez de ensinar matemática, português, geografia, as coisas, conhecimento, ensina ideologias para as crianças, né? Eu me recordo também, quando eu sou formado em sistemas de informação, em 2010 eu ingressei na faculdade, se não me engano, no segundo semestre, tinha um trabalho que nós tínhamos que fazer de pesquisa. E o tema proposto para a minha equipe foi vício e jogos de computador, jogos na internet. Hoje eu consigo olhar com um pouco mais de maturidade, eu nunca, graças a Deus, eu fui assim, de acompanhar essas coisas, mas eu percebo assim que até nos jogos, até em filmes, músicas, questões até de livros, a gente é manipulado o tempo todo para essas ideologias. Hoje a gente vê, por exemplo, meninos que estão indo para o quartel, no exército. Se você pegar os meninos de 10 anos atrás, hoje os meninos são tudo cheio de, digamos a palavra entre aspas, frouxidão. Eles não são firmes, não são aqueles homens seguindo a virtude de São José, a virtude dos santos. E essas ideologias estão destruindo as famílias, né, adentrando. Eu não sei o que o senhor acha dessas questões, mas eu vejo assim, né, como leigo, né, eu vejo infiltrando a nova ordem mundial através da televisão, através de séries, de filmes, e as pessoas acabam deixando seus conjunto, filhos. Paulo, é um conjunto. Eu, com 15 anos, eu comecei a fazer a quinta série, em Campinoche, minha cidade natal, uma cidade pequenininha do interior. Lá já tinha um professor, que eu não vou dizer o nome aqui, que já é falecido, que da quinta à oitava série, ele nos lacrou com o comunismo cubano e com o comunismo soviético. Quando eu terminei a oitava série, que fui estudar em Uruaçu, que é a cidade vizinha, estudei ele 2 anos, depois terminei em Brasília. Havia um professor, a doutora Kelly daqui conhece, ela sabe quem, não vou dizer o nome, que é um comunista, que era professor de Química, Física e Biologia. Ele lacrava todo mundo sobre o comunismo como uma coisa boa, etc, etc. Eu era leigo ainda. Depois vim completar, eu entrei no seminário, vim completar o estudo em Brasília, numa escola que não existe mais, chamada Compacto, 3º ano. Só pessoal dessa linha. Então a gente era lacrado. Aí eu fui fazer a filosofia. Graças a Deus a filosofia foi mais ou menos equilibrada, porque fui para o Rio de Janeiro, então do Eugênio Sala, aquela coisa toda. Mas quando eu caí na teologia, na PUC do Rio de Janeiro, aí era só teologia da libertação, reafirmando tudo aquilo que eu já tinha recebido de lacração. Isso é a metodologia de Paulo Freire, patrono da educação no Brasil. Então, isso é um problema, por isso que eu estou dizendo para vocês, não é um problema fácil. Vocês querem conhecer isso, tem que estudar. Estudem, procurem saber o que é o livro negro do comunismo, Revolução Cultural Marxista, vai estudar, tem muitos cursos, inclusive online na internet, que ajudam. Quanto ao Papa, eu prefiro não entrar nesse assunto, viu, Alcir? Você me desculpa, não vou entrar nessas questões, porque aí já é uma questão muito longa e complicada. Então, envolve muita coisa, muita fake news, muita coisa. Então, vamos ficar nesse assunto aqui. Então, é um trabalho que nós temos que fazer, que é um trabalho formiguinha. Nós, hoje, que estamos trabalhando isso, nós não vamos ver grandes resultados. Nós temos que plantar agora com muita paciência. Aqui no Goiás tem uma palmeira chamada gueroba. O
coco da gueroba, às vezes, ele fica 30 anos na terra para nascer. O trabalho nosso hoje é isso. Se a gente não entrar numa situação aí terrível de, de socialismo no Brasil, não sei como vai ser isso. Se a gente cair nisso aí, em 6 meses, nós vamos estar aí já no caminho da Argentina, mais um ano no caminho de Venezuela. Eu não sei como que a gente vai fazer para sair disso, porque é uma realidade muito dura, muito drástica. O pessoal de esquerda que entra nesse viés, eles perdem o amor ao próximo. Eles endeusam a ideologia, é uma ideologia deprimente, porque as pessoas passam a não ter entusiasmo, mas só na lacração. Eu conheço muita gente, meus amigos, gente também ligada ao meu sangue, que hoje estão nessa dinâmica e eles não produzem. Eles não têm um viés de positivo. Então, é contra tudo, é contra tudo. Então, eu vejo que nós precisamos crer na ação da graça de Deus, precisamos aceitar essas provações. Acho que Deus não manda nada disso para nós. Não vai Deus permitir a nossa desgraça. Mas Deus, às vezes, permite as provações para a gente amadurecer. O povo brasileiro está acordando. Eu vejo esse fenômeno de uns certos anos para cá, pessoal acordando, voltando mais para a família, voltando mais para valores, voltando mais para a pátria. O pessoal hoje está preocupado com política, isso é interessante. Que eu acho que esse movimento não teve nem na Nicarágua, nem em Venezuela, nem em Cuba, e nem Argentina. Não teve esse movimento que nós temos hoje de uma luta para valorizar a família, valorizar os filhos, valorizar a espiritualidade, valorizar a igreja. Porque um católico embrenhado nessa mentalidade, ele não tem amor à igreja. Ele quer usar a igreja para colocar ideologia. Isso não é o caminho. Então, o trabalho nosso é um trabalho de paciência, é um trabalho que requer leitura. Nós tivemos toda uma escola fraudada, a nossa educação ela foi fraudada. Eu estou conhecendo a história do Brasil, como ela é, de uns 8 anos para cá. Porque fraudaram a nossa educação. Com certeza. E estão fraudando hoje. Aí você vê todo o movimento contra os valores da monarquia. Você pode ver, a nossa república ela é fruto de um golpe que foi dado à monarquia. Que a gente estudava a monarquia com aquela ideia de deboche, né? Hoje você começa a estudar, você começa a ver os valores que tinham ali e você começa a ver a desgraça que foi sendo colocada no Brasil depois disso. Então, a solução nossa é coragem, valorizar nossas famílias, estudar. É preciso estudar, é preciso conhecer o inimigo invisível que está aí de maneira concreta, para a gente criar uma luta contra esse golpe cultural que leva à degradação dos valores, que leva à degradação da família, que leva à degradação da moral, da honestidade, como nós temos no Brasil. A gente está vendo isso, a esperteza, tudo isso mudar. Agora, não pensam vocês que a gente vai mudar isso rapidamente. É preciso muito tempo, é preciso paciência, é preciso oração, é preciso humildade, é preciso garra. Então, você que é pai, você que é mãe, precisa ter essa consciência. Hoje eu tenho aqui em Formosa, eu já celebrei, depois desses 3 anos, estou aqui, eu acho que uma meia dúzia de casamentos de jovens que estão nesses valores maravilhosos. Você faz o casamento, eu vejo na igreja, está com os filhos já, é aquela alegria com os filhos, é uma mãe que já começa a estudar com os meninos em casa, já passar os valores para as crianças, já ensinar as crianças que elas precisam ser diferentes, não como esse mundo quer,
não se sentindo melhor do que o mundo, mas sendo diferentes. O que é uma pessoa conservadora? Antes isso era pejorativo. Não, o conservador é aquele que guarda, que conserva os valores que dão sustentação à sociedade e à igreja. Quem são esses valores? O valor da família, a autoridade do pai, da mãe, um pai que assume a condução da sua casa e faz a família feliz. Uma mulher que é mulher, é mãe, que tem a obediência ao seu esposo. Isso não é essa coisa de machismo, não. E os filhos que têm obediência aos pais é uma família feliz. Porque, mas a mulher é igual ao marido. Não é, não. Tem a mesma dignidade, mas não é. Quando se quebra a telha lá em cima da casa, não é a mulher que sobe para arrumar, é o homem. Então, o homem tem que dar estrutura. Eu tenho amigas minhas de casais que vivem essa vida católica como deve. As mulheres dizem que a segurança delas está no marido que é forte. O marido honesto, o marido trabalhador, o marido que traz valores, né? Uma mulher também, uma esposa que tem valor, que ensina os seus filhos. É essa coisa. Agora, falar disso hoje se tornou tabu. Você não pode nem falar na igreja disso. Que já chega alguém te xingando, que já chega alguém te falando. Então, o que nós precisamos é que o homem seja homem, que a mulher seja mulher. Dom Manuel Pestana, de venerável memória, bispo de Anápolis, dizia, olha, o feminismo feminilizou os homens, masculinizou as mulheres, imbecilizou os dois. O feminismo não é uma proposta cristã, não tem nada a ver com direitos humanos. É fruto, é filhote dessa revolução marxista cultural que tem estragado o sentido da vida da mulher. Quantas mulheres que eu tenho visto agora que chega para a gente e fala, Dona Daíra, eu descobri a beleza de ser mãe. Eu que fiz laqueadura, tive só um filho, 2 filhos, queria ter mais, agora não tem jeito. Mas como eu não sabia, e homens também que dão testemunho, que descobriu o que é o sentido da vida. Nós estamos formando os jovens assim aqui em Formosa, os que a gente dá conta de alcançar. Com essa visão, uma visão católica de família. E é isso que vai salvar o mundo daqui 100, 150, 120 anos. A outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. Como que nós devemos viver bem o Natal, né? Como viver bem o Natal e preparar o coração para receber Jesus? É isso que nós já falamos. É isso. Traga para o seu coração a interpelação da tradição da igreja, da nossa fé católica de 2000 anos, que é centrada em Cristo, o centro, e a família como a igreja doméstica, que São João Paulo II fala muito bem, onde o pai, a mãe, os filhos formam uma escola de vida. Blindar a família contra essas ideias malucas da revolução cultural marxista, do relativismo, da imoralidade e tudo isso. Cortar de vez questão de internet pornográfica, essas coisas. Trazer para a leitura. Mas leitura de coisas de gente rica? Não. Nós temos pessoas pobres e que leem muito, e que são intelectuais, que são maravilhosas. E levar a família a uma vivência despojada. Nós precisamos viver uma vida mais despojada. Quem tem dinheiro precisa ser mais despojado. Você ficar esbaldando riqueza, coisas caríssimas. Faz a caridade, ajude e traga a maior riqueza para os seus filhos, que é a formação. Que essa ninguém tira. O ladrão pode chegar a roubar tudo da sua casa, mas não rouba a cultura que você foi capaz de promover dentro da sua família. Cultura cristã, alta cultura, não é essa pseudocultura, essa coisa rasteira. Qual a música que nos últimos 20 anos presta, que foi produzida no Brasil? Não tem uma. Me mostre. Não tem uma. Essa classe artística nossa é toda lacrada. Os que não são lacrados nessa revolução cultural marxista são lacrados na revolução do sexo, da prostituição, da promiscuidade. Faz música para ganhar dinheiro em cima de temas eróticos, essa coisa toda. E os outros lacrando. Músicas que não valem nada, músicas que só atina para a sensualidade e não para o espírito. Nós precisamos realmente
é buscar uma vida módica, uma vida simples, uma vida de sacrifício. Os pais precisam falar da morte para os seus filhos, precisam mostrar que a vida ela é dura. E eu termino aqui, não sei se vai cair a live ou não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda não. Não, né? Não. Eu termino com aquela obra de arte, que eu esqueci igual o nome do autor, não sei se a doutora Kelly lembra, em que a mentira e a verdade foram tomar banho no mesmo poço. A mentira falou para a verdade, olha como a água está no ponto. Foram tomar banhos. E a mentira esperou um momentozinho ali. Eu tenho falado isso em várias homilias, agora já não vou falar mais. A mentira viu que a verdade estava assim meio distraída, ela saiu do poço, foi lá e pegou as roupas da verdade, se vestiu e saiu pelo mundo. E a verdade saiu atrás, mas não conseguiu tomar. Então, a mentira está aí. Ela é vestida com as roupas da verdade, mas se você tirar a roupa da mentira, você vai ver que é um cadáver que está debaixo daquelas roupas. A mentira anda pelo mundo com as roupas da verdade. E a verdade ficou nua. A verdade anda nua. E por isso muita gente tem medo da verdade, porque ela é nua e crua. E termino dizendo que esta paródia, esse conto que foi depois pintado por um autor, ela nos ajuda a entender o Cristo. Cristo é a verdade. Jesus fala, eu sou a verdade e a vida. E Jesus é nu. Ele chegou nu na manjedoura. Nu. Pelado. E nu foi para a cruz. Porque Deus é desnudado de tudo aquilo que pode ofuscar a verdade. E São Bento diz, você tem que seguir nu a Cristo nu. Então nós precisamos retomar o tema da verdade, o princípio da verdade vem de Deus, a nossa intelectualidade, a nossa inteligência é capaz de conhecer a verdade, mas é pela fé que nós temos um incremento maior para acolher a verdade. Portanto, neste Natal, Paulo, queridos irmãos que estão conosco, vamos seguir a Cristo nu. O Cristo da manjedoura nu é o Cristo da cruz nu, que nos salva porque Cristo é a verdade. E a verdade é nua e crua. E o cristão precisa ser uma pessoa despojada dessas misérias humanas, misérias culturais, dessa lacração que muitas vezes nós somos incursionados nisso, para que nós possamos responder aquela palavra de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E termino lembrando Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Santo Agostinho ficava muito impressionado de ouvir as pregações de Santo Ambrósio e queria opor a ele, antes da sua conversão, é claro. E ele ficava impressionado quando via o bispo lendo. Parecia que havia uma áurea, uma coisa que Santo Agostinho não sabia o que era, que estava ali em volta daquele homem que lia, e estudava, mergulhava. E um dia, Santo Agostinho, para contrastar Santo Ambrósio com a sua oratória, com a sua eloquência, quis colocar o santo em maus trapos e perguntou, Ambrósio, como eu faço para encontrar a verdade? E Santo Ambrósio olhou para ele como um bispo velho, já barbudo, e disse, meu filho, ninguém encontra a verdade. É a verdade que nos encontra. Então, Natal é isso. É deixar ser encontrado pela verdade. E é uma verdade nua e crua. Não é verdade de Papai Noel, não é verdade do consumismo, não é verdade desses penduricalhos do hedonismo, do prazer, da vaidade do mundo, que vai agregar nada à nossa vida. O que nos agrega é a verdade nua e crua de Cristo, que quer nos encontrar. Não tem essa bobagem de você pensar que você vai encontrar a verdade. É a verdade que nos encontra, porque nós já nascemos com a lei natural no coração, lex naturae. Nós já nascemos com a lei de Deus no coração.
E a gente precisa ter a humildade, abrir-se ao Espírito, para que nós possamos conhecer essa lei, que é a verdade, que já está em nós e quer nos libertar. É essa verdade que o ateu, que os marxistas, que esse pessoal da Revolução Cultural Marxista não conhece. A verdade que é Cristo, que nos aponta o céu, a eternidade. O homem não foi feito para ser encerrado nessa plataforma da história, como diz Karl Marx. Não. O homem não é um ser histórico, ele é um ser meta-histórico. Foi criado por Deus, tem uma alma, o corpo veio dessa matéria, dado pelos filamentos genéticos de nossos pais, mas a nossa alma, ela tem sede de transcendência, de eternidade, porque ela brotou do coração de Deus. E o caminho da nossa volta a Deus é o caminho da humildade, do acolhimento da humildade, do acolhimento da verdade que é Deus, que somente Deus pode nos libertar. Aqui está a beleza, e eu digo para vocês que eu estou aprendendo isso. Eu não sou perfeito, não sou formado, não sou doutor em nada, estou apenas tentando entender essas coisas maravilhosas, e eu quero que vocês rezem por mim para que eu faça essa experiência. Eu acho que eu estou no caminho, e a gente espera chegar até o fim, fazendo essa experiência plena da verdade. Que tudo possa concluir com aquela palavra de Jesus. Combatemos o bom combate. Guardamos a fé e vamos agora receber a coroa do justo juiz que nos dará o Senhor naquele dia. Carta de São Paulo a Timóteo. Eu queria agradecer imensamente pelo tempo que o senhor disponibilizou para conversar conosco. Muita gente está acompanhando, né? E eu fico feliz, assim, de nós termos na igreja, como leigo, bons pastores que nos apontam, iluminam o caminho adiante para que a gente possa caminhar e buscar Jesus de verdade. Eu queria pedir para o senhor dar a bênção para nós, né? Se o senhor quiser fazer uma consideração final, pode se sentir A minha à vontade. consideração final é que nós sejamos firmes, destemidos, mas pacientes, muito pacientes. Paciente com os irmãos, mesmo na família, na igreja, que não tem essa compreensão. Essa compreensão de que existe uma nova ordem, que existe um poder do mal que oprime as nossas consciências através da cultura, isso é fruto da descoberta de pessoas humildes, que foram descobrindo e foram passando para nós. Vocês lembram de Dom Henrique? Dom Henrique tinha essas consciências, era o meu amigo pessoal, tinha essa consciência. A gente precisa ir nesse caminho. Não vamos ficar guerreando, mas vamos orar. Não fica brigando aí com o padre da sua paróquia que tem essa mentalidade. Coitado, ele é vítima de um sistema. A gente precisa ter paciência. E é com a paciência que nós vamos alcançar grandes bênçãos. Eu desejo a todos um Natal de paz, um Natal feliz, um Natal abençoado. E que a gente tenha muita força, muita coragem para enfrentar os tempos difíceis, os desafios que poderão pairar sobre nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e de São Padre Pio, cuja imagem olha para mim aqui, venha sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até uma próxima.